Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um programa Momentum Coaching na Up TV. Para as pessoas que querem participar, acessem o portal www.uptv.com.br. Hoje o nosso programa já tem cadeira cativa com o Marcelo Rossi. Marcelo, bem-vindo ao programa. Rogério, aí internautas, teleinternautas, muito legal eu estar aqui com vocês, é um prazer imenso. Eu fui surpreendido na semana passada quando você me fez o convite para ficar aqui com você e com eles daqui para frente. Bora! Eu já estou aqui, Rogério, vamos ver o que vai acontecer. E quem que você trouxe de convidado aqui, cara? Conta para nós. Hoje é um programa especial, muito especial. Eu aceitei de coração o seu convite. Da Liliana Obrigado. Também, a gente Liliana, não pode esquecer da Liliana. Agradecimento ou um beijo? As duas coisas. Aqui para você, ela tá ali escondida no estúdio. Tá trabalhando? Tá trabalhando, Então tá bom. Muito legal. Eu trouxe hoje duas pessoas sensacionais. Então vamos Dois lá. empresários que ao mesmo tempo são executivos ou são dois executivos que ao mesmo tempo são empresários? Eu não sei. Ok. A gente vai desvendar. Então, apresente para nós. Robson Laveto e Alexandre de Mello. São dois super amigos, duas pessoas que realmente são coaches também, já que a gente está falando de coaching. Legal. E são pessoas que vão contribuir com o nosso programa de hoje, onde falaremos de coaching executivo e de negócios. Vocês querem fazer as considerações, por favor? Alexandre? Bem, eu quero agradecer aí ao Rogério, ao Marcelo, amigo já de algum tempo, a Liliane, convidada a gente vir para cá. É um prazerzão estar aqui. A gente vai ter um bom papo aí nesse tempinho aí. Legal. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos, internautas e pessoal da UpTV. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre coaching. Legal. Então hoje nós vamos transpirar coaching. Você já viu que vai ser muito bom, a nossa conversa vai ser realmente legal. Aproveitar que a região Santo André, Grande São Paulo, Brasil inteiro, realmente precisa de pessoas que tenham um potencial para crescer ainda mais, como empresários, como executivos. Vai ser hoje aqui, aproveitem. Legal. Vamos começar por coaching para executivos? Vamos, legal. Falando de carreira, alguma coisa assim, para as pessoas que nos assistem? Vamos, bacana. Eu vou falar um pouquinho para você. O processo de coaching de executivos, ele funciona de forma a potencializar os resultados na carreira do executivo e, ao mesmo tempo, de forma indireta, na empresa que o executivo trabalha. Porque tudo está alinhado com o objetivo da empresa. Completamente alinhado e, aliás, quando um coach vai começar a fazer um trabalho numa organização, são necessárias algumas reuniões antes de iniciar o processo para justamente identificar não só aquele trabalho em si, mas para que o coach compreenda de uma maneira mais ampla a cultura da organização onde ele vai se inserir como coach. Ok. E você acha que é importante uma empresa, quando tem um executivo, contratar um coaching para direcionar a carreira desse executivo? Eu sou suspeito para falar, né? Eu sou um coach que trabalha com executivos ou um executivo de ponta, mesmo já sendo experiente, deve ter um coach para ser ainda melhor, ou um executivo que está em início de carreira. Mas eu penso que a gente poderia começar a aproveitar aquelas duas pessoas ali. Os convidados? Os convidados, justamente para perguntar para eles se eles já passaram por um processo de coaching e também quais foram os ganhos, os benefícios que eles tiveram ao passar pelo processo de coaching. Vamos começar pelo Robson? Começamos pelo Robson, que eu acho que o Robson tem cara de que já fez muito coaching, já passou muito pelo processo de coaching. Já passei mesmo, né? Passei por 3 processos de coaching executivo em 2 organizações e para mim foi muito proveitoso esse processo, porque me desenvolveu bastante em várias habilidades no mundo executivo, no mundo de negócios. Você conseguiria exemplificar um pouquinho melhor isso aí? Porque as pessoas que nos assistem, né, que estão participando do programa, elas gostariam de saber essas habilidades. Nós aqui, a gente sabe, porque a gente trabalha, você também trabalha
como coaching, né? O que é que você teve de melhoria que ajudou na tua carreira? Bom, na primeira vez, por exemplo, né? Isso. Quando ele passou pelo primeiro Isso. processo. no primeiro processo de coaching que eu passei, eu tive um aprendizado muito grande na parte de gestão de pessoas e gestão de desempenho, né? Foi um processo onde abriu bastante a minha cabeça, a forma de pensar e a forma de lidar com as pessoas. Então, eu mudei bastante o comportamento ao lidar com as pessoas, tentando fazer com que elas tirassem o melhor delas, dando aquele resultado para a empresa. Foi muito bom para mim. Legal. E o mais difícil para um executivo, né, é justamente tratar com pessoas, na verdade, né? Isso, né? Na verdade, quando você se torna gestor, na verdade, tudo se torna relacionamento. Não é você quem está fazendo mais, né? São as pessoas que, através da sua liderança, da sua influência, começam a agir da forma que você pretende que se torne a organização. Legal. Legal. Muito bom. Alexandre, você passou por um processo de coaching ou você já foi direto para fazer um treinamento de coaching? Na realidade, eu já vinha conhecendo algumas informações sobre coaching e me interessei muito. E aí só que eu fui por um processo mais rápido. Eu já fui querer fazer coaching, né? Formação coaching. E nessa formação eu consegui despertar não só a possibilidade de atender outras pessoas como coach, mas assim mudou muito meu relacionamento realmente na empresa. Eu consegui ter mais objetivos, consegui ter mais aproveitamento na vida e na empresa também, profissionalmente. Interessante. Esse processo de alinhamento da pessoa em si para vislumbrar novos horizontes, novos caminhos, novas possibilidades, na verdade é realmente um dos principais pontos de ajuda que o processo de coaching pode trazer para a carreira de um executivo. Com certeza, porque ele mostra, né, que formas que a pessoa pode trabalhar, abrir novos horizontes, potencializar habilidades. Então, é um formato novo e mostrar que a pessoa tem todo esse potencial, na verdade. Excelente. A gente vai logo mais falar um pouquinho sobre o que o Alexandre esclareceu aqui para a gente. Ele foi direto para fazer um curso de coaching. Depois a gente vai falar dos benefícios que um executivo ou um empresário tem também. Não só passar pelo processo, mas Sim. também de fazer um curso para poder utilizar as técnicas e ferramentas que são consagradas do coaching com a sua equipe. Mas isso eu não vou falar agora não, só daqui a pouquinho. Se fosse você, eu ficaria aí, aguardando um pouco mais. Você vai segurar o pessoal lá lógico, na curiosidade? Lógico, porque agora tem uma pergunta para o Robson. Então, manda. Assim, Robson, para as pessoas que estão acompanhando aqui a gente, que parece que está aparecendo um monte de gente aí, vendo a gente hoje de tarde, muito legal, uma dica para elas. Eu acho que você poderia explicar um pouquinho como funciona o processo dentro da empresa. Você, como executivo, de quanto tempo você tem que parar? Como é que você se programa para passar por um processo de coaching com um coaching atendendo você na empresa? Legal. Num processo de coaching executivo, atuando como coach, né, que foi a primeira situação que eu passei. Coach tem que explicar também para quem cliente, não conhece. né? É o cliente. O cliente. O coach é o cliente, é aquele que vai passar pelo processo e vai se desenvolver com isso. São feitas sessões ou semanais ou quinzenais, de aproximadamente 1 hora a 2 horas, onde o coach, como um agente de mudanças, ele trabalha questões, ele faz perguntas para o coach, fazendo com que ele perceba novas possibilidades de agir e de atuar com as pessoas. Seja aí no caso da empresa, seja com funcionários, seja com peers, ou até com a família, em casa, melhorando o relacionamento. Então, isso traz resultados diferentes. Aliás, né, se a gente sempre fizer tudo da mesma forma, não vamos ter resultados diferentes. Certeza. Então, isso ajuda muito a você a perceber que comportamentos diferentes trazem resultados diferentes e você começa a fazer testes dentro da organização e começa a agir de forma diferente e os resultados vão aparecendo. Às vezes você tem resultados ruins, mas faz parte do aprendizado o erro. E aí você corrige aquilo e vai se desenvolvendo. É muito interessante mesmo.
Ótimo. E em cada sessão você tem que levar alguma coisa preparada para falar com o coach, ou é o coach que traz alguma coisa para lidar com você? Isso aí varia, né? Porque dependendo da sessão, o coach ele já tem um assunto que ele quer tratar, que está na cabeça dele, que está afligindo ele, que ele quer resolver. Então aí ele já leva esse assunto. Dependendo da sessão, não. Ele entra na sessão bem tranquilo e, como não há um ponto que ele quer tratar naquele momento, o coach começa a fazer perguntas e aí aparece um tema. Sempre assim. Quer dizer, ele pode ter um planejamento, como pode também ser um assunto do momento. Exato. Varia muito porque as pessoas são diferentes e cada pessoa está num determinado momento. E, às vezes, acontece alguma coisa entre uma sessão e outra que faz com que você desvie um pouco o foco para resolver determinado tema. É um fato novo. Exato. Legal. E é muito interessante o fato novo, né? Porque ele sai de todo aquele planejamento e é um problema, geralmente, para você compartilhar entre coach e coachee, né? Para dar um direcional, para melhorar alguma coisa que aconteceu na corporação, junto com o coachee, para que melhore o resultado. E falando em coach de organizações, né, coach executivo, às vezes o problema que está atrapalhando o desempenho do coachee ou do cliente, o gestor, na verdade nem é um problema dentro da empresa, algum problema com a família, alguma coisa que gera uma interferência de desempenho dele, mas que não afeta exatamente no fato gerador, mas sim num outro ambiente. Né? Nós somos seres integrais, únicos, né? Problemas que ocorrem com a gente na nossa casa, algumas dificuldades que a gente tem de relacionamento ou de outras situações em nossa casa interferem absolutamente no nosso trabalho. Sensacional essa observação que o Robson trouxe para a gente. E o emocional, ele pega muito, né? Na verdade, quando você tem um problema ou pessoal ou na empresa, mesmo que seja com relação a alguma coisa, ele pega muito forte. E cabe a você saber tratar melhor esses problemas, né? Porque o problema sempre vai existir. Sim, problemas sempre vão existir e, na minha visão, a minha visão com um pensamento fortalecedor como eu sempre tenho, sempre serão resolvidos. Porque você está melhor preparado. Claro. Eu acho que o principal ponto do coaching é o autoconhecimento. A partir do momento que você reconhece que você tem pontos fortes, você tem pontos a melhorar, você começa a trabalhar essa questão da inteligência emocional que você mencionou, que em algum momento faz com que o executivo perca o foco tratando de problemas de interferências que estão aparecendo em outros ambientes. Perfeito. Muito bom. Vamos falar de outra coisa ou você quer continuar nesse assunto? Eu penso assim, esse assunto ele é praticamente inesgotável, como é também as situações diferentes que ocorrem em cada empresa. As empresas elas têm contratado coaching executivo para gestão de tempo. Grande problema dos executivos, extrema... de empresários. Opa, o tempo inteiro. O Alexandre deve ter tanto problema de tempo, cara, de dedicar para a família, ou nunca tem tempo. Que tal se a gente perguntar para o Alexandre como é que foi, ou como passou a ser a agenda dele, o dia a dia depois que ele passou pelo curso de coaching? Administração do tempo. Vamos lá. Eu tive muitos problemas com a questão do tempo, né? Ir para lá e para cá, e administrar agenda, e você querer fazer tudo, ser patrão, e ser pai, e ser esposo, é muita coisa para fazer, realmente é dificultoso. Mas o coach, eu fiz o coach exatamente para um auto-coach, vamos dizer assim, né? Eu pego, às vezes, as minhas apostilas, as minhas anotações e constantemente vou me aplicando um coach. Porque constantemente a gente tem coisas acontecendo, sempre é diferente a cada situação. E com o coach me ajudou absurdamente. Né? Hoje eu tenho muito mais tempo para fazer minhas coisas, eu consigo organizar muito a minha agenda. Eu até falo que às vezes eu sou meio preguiçoso, que eu chego no escritório 9h30 e das 5h30 já estou indo embora para pegar meu filho e pronto. A gente consegue determinar muito mais a nossa vida, né? Consegue colocar as coisas mais em práticas, que nem eu posso perder um dia inteiro
só fazendo negócios e deixando as coisas acontecerem, nada fica parado. Então você consegue montar a sua vida realmente, você consegue realmente mudar a vida. Muito bom, Ale. Muito bom. Ale. Parabéns. Mas eu penso assim, isso não é preguiça, como você comentou brincando. Isso é o sonho de consumo, né? Você começar um trabalho às 9h30 e depois às 17 horas, já ter tempo para ir buscar o seu filho e saber que você vai estar bem e não ficou nada pendente para trás. Eu vejo isso como uma evolução das pessoas que trabalham em administrar o tempo. Então, ele sabe priorizar, ele talvez saiba delegar. Então, isso é muito importante, porque toda pessoa muito centralizadora, ela tem problema de tempo. É verdade, é verdade. Aliás, isso é um dos pontos que é muito levantado. Eu vou trazer conteúdo aqui para o pessoal, vamos lá? Olha, só queria falar uma coisa. A Silvia Diniz, excelente tema. Parabéns a todos, tá? Silvia, que bom você estar aqui com a gente. Que bom. Então vai uma dica para você, Silvia e todos os outros teleinternautas. A Tríade do Tempo é um trabalho de um jovem brasileiro chamado Christian Barbosa, que trabalha realmente com essa questão de você estabelecer tempo para cada coisa. Ele divide o tempo em 3 esferas, dos circunstanciais, das coisas circunstanciais, das coisas importantes e das coisas urgentes. Então é uma dica para você. É saber priorizar realmente, né? E nos meus trabalhos, uma das coisas que eu noto é muitas vezes o executivo ou o empresário, principalmente o empresário, ele está desfocado. Ele faz tarefas que são dos funcionários e ele perde o foco naquilo que é o core dele como empresário. Claro. O estratégico. É o estratégico. É a empresa. A gente está falando de pessoas centralizadoras, né? Tem muito empresário assim. Muito, extremamente centralizador. No processo de coach que eu já apliquei e vivenciei com alguns empresários, as empresas familiares sofrem muito com isso. Justo. São as principais. É só 99%. Praticamente todas, é verdade. E isso atrapalha tanto a empresa, porque ao mesmo tempo que as decisões elas levam muito tempo para ser tomadas, porque elas entram numa fila de prioridades muito grande, e isso faz com que os profissionais que trabalham, os colaboradores, demora tanto tempo para eles receberem a instrução para tomar uma ação, que a empresa vai ficando muito para trás. Ela perde timing. E tem uma coisa que agrava mais ainda, depois eu quero que você fale alguma coisa nesse tema. A credibilidade, a imagem do líder, do dono, começa a se desgastar nesse momento. Por quê? Quantas vezes eu já ouvi, cara, agora vai demorar para sair uma decisão. Ou pior, a impressão que fica para os liderados é que ele não toma a decisão. Que ele não toma. É verdadeiro isso. Você, Marcelo, o que você acha? Eu acho engraçado porque na semana passada a gente estava falando sobre os 20 hábitos nocivos que podem impedir líderes e empresários de terem ainda mais sucesso. E esse ponto que a gente está falando agora foi abordado no programa passado. E se a gente aproveitar esse momento de esclarecimento que ainda as ferramentas de coaching precisam ser bastante esclarecidas para a população como um todo, não só para quem trabalha, mas para quem também quer utilizá-las para a sua própria vida pessoal, para o seu próprio aumento de equilíbrio, a gente tem que aproveitar isso como um novo momento para aumento de produtividade no país como um todo, aumento de novos empreendedores e justamente auxiliar para que essas pessoas comecem de uma maneira um pouco mais esclarecida. Eu, por exemplo, tive um trabalho muito interessante com um empresário e ele segurava muita informação. Então, eu acertei com ele que numa das reuniões nós íamos fazer o seguinte: ele ia perguntar para a pessoa que pediu a decisão o que ela achava. E ele começou a falar: você acha que essa é a melhor solução? A pessoa falava: então está decidido. Ele começou, sem querer, já começar a delegar. Certo. Porque ele estava passando por ele sem necessidade nenhuma. Era uma questão dele delegar. Então, se você vai ver, muitas vezes,
se ele delegar, ele não precisa tomar decisão de tudo. Claro que não. A equipe bem treinada não precisa. Claro que não. E assim, justamente aí que a gente entra no assunto que tem a ver com por que é importante para o empresário não apenas passar pelo processo de coaching, mas aprender as ferramentas, fazer realmente um curso de coaching para utilizar com os funcionários dele, ou com a sua equipe, com seus gestores, se for uma empresa grande, se for um grande CEO. Mas, para nossa realidade de pequenos empresários, é sensacional o empresário aprender. Com certeza, com certeza. Bom, eu acho que a gente já falou alguma coisa sobre tempo. O Alexandre deu um exemplo muito legal, que ele consegue fazer a gestão da empresa dele, se dedicar à família. Sim. Eu acho que é legal. Claro. E se a gente falar alguma coisa sobre liderança com executivos, a capacitação de um líder, o que você acha? Muito legal. Eu aproveito e já passo a bola, eu faço perguntas. Você tá com a raquete na mão, clicou uma vez, você já... Então vamos lá, que bom que o Rogério lembrou desse item, que é sensacional. Eu penso assim, existe ainda uma demanda muito grande por líderes bem formados no nosso país. Nós estamos passando por um momento ainda de crescimento, desenvolvimento, retomada de desenvolvimento, e a liderança pode auxiliar bastante nisso. Eu vou aproveitar e perguntar para o Robson, que eu sei que é um diretor de empresas, é uma pessoa que ainda, apesar de já ser coach profissional há algum tempo, ele ainda é líder dentro de uma organização. Ok. Então, eu vou perguntar quais são os benefícios que você obtém imediatamente após ter aprendido o coaching e após utilizar o coaching com os seus funcionários, com os gerentes que trabalham com você. Quais são os ganhos? Olha, os ganhos são infinitos, porque a primeira coisa que acontece é você ganhar tempo. Como gestor, você ganha tempo ao delegar. Você deixa de tomar decisões que não deveriam passar por você, aprendendo a priorizar o que é da sua alçada e o que não é. Você começa a tomar decisões somente daquilo que é realmente necessário e as pessoas começam a se desenvolver mais, porque elas têm que tomar decisões também. Então você cresce porque você começa a atuar em outras esferas da organização que você não atuava anteriormente. Ao mesmo tempo, as pessoas que estão abaixo de você se desenvolvem, pois elas começam a tomar decisões. Elas também têm que começar a pensar para tomar uma decisão e não perguntar como tomar a decisão. Então, esse foi o primeiro ganho. O segundo ganho que eu tive, que eu vejo, além de eu ter, das pessoas que passam pelo processo de coaching, é de ter mais tempo com a família, né? Como o Alexandre mencionou. É muito claro que, já que ele tem mais tempo, ele passa a não ficar mais 14 horas no trabalho. Você fica produtivo para outro dia, né? Você está Isso. descansado, tranquilo, cabeça livre. Você deixa de ficar 14 horas no trabalho e começa a ficar 10, 9, e as pessoas que estão abaixo de você produzem muito mais. Ok. Essa é a realidade. Com certeza, porque você distribui o trabalho. Exato. Bom, já que... Só para complementar um negócio, Por até favor. uma coisa que acontece muito, que foi um processo, eu sei que você ia me perguntar, mas eu já vou falando de uma vez. Uma coisa que ele até falou assim, das pessoas, né? Eu era muito centralizador, né? E até o Rogério falou centralização do empresário, quer fazer tudo, só o meu estava bom, só o meu estava certo. E quando eu aprendi o coach, quando eu fiz o coach, eu comecei a deixar as pessoas fazendo do jeito delas, às vezes. Falei assim, mas o que você acha? Tá legal assim? Você achou que tá interessante? E aí começou a ficar melhor do que eu faria. Né? Eu fui um líder, mas também dei a liberdade dela me trazer soluções, claro, que é onde você desperta nas pessoas. E isso foi muito gratificante, porque acabou ficando muito melhor do que eu mesmo fazendo, ficando lá 14, 18 horas trabalhando sem fazer. Você vê que o coach é fantástico, né? Que ao mesmo tempo que você faz com que as pessoas se desenvolvam, você também aprende com elas. Exatamente. Porque você só tem um ponto de vista. Então, as pessoas dão outros pontos de vista e isso faz com que você aprenda novas formas de fazer as coisas. Você vai refletir com situações novas e tem uma vantagem nisso que você fez. Por você ser empresário, você teve sorte,
porque senão você iria ser demitido. Porque quando eles começaram a fazer melhor que você... É verdade. É verdade ou não é? É verdade. Mas certeza. na realidade, nem tanto, né? Porque às vezes, se você é um líder, você mostra que você capacitou aquele Com funcionário. Fala, olha o quanto ele estava escondido. Eu consegui despertá-lo, então você consegue ficar no topo aí, E esse digamos exemplo que você colocou, ele vem à tona de uma forma muito clara. Eu tive a grata felicidade de trabalhar com algumas pessoas extremamente bem preparadas. Então, eu trabalhei com um presidente de uma empresa. Você imagina um presidente de uma Volkswagen, se ele for um centralizador? Não sai nada, gente. Para então, tudo. Para tudo. Para então, nas proporções, na tua empresa que é um pouco menor, ou na tua área que é um pouco menor, mas você vai andar mais, vai fluir melhor, a qualidade vai melhorar. Muito mais, muito mais. Posso fazer uma colocação diferente? Ou você ia falar alguma coisa? Estou esperando você. Cara, eu acho que a gente devia quebrar o protocolo do programa. Tem uma pergunta aqui para nós. Vamos lá. Qual Vamos que é lá? a pergunta? Eu estou sem meus óculos. Que Eu leio para você. Falaram que eu estava com o Gepeto no programa passado. A Karine, está fazendo uma pergunta. E quando o funcionário está acumulando funções, o que fazer? Nossa, ó, Karine. Cada caso é um caso. Porém, assim, de novo, o processo de coaching ele visa favorecer o aumento da percepção do cliente, ou do coachee. Então, assim, o empregado acumulando funções também a gente precisa ter o cuidado de entender por que isso ocorreu. Pode ser que seja algo momentâneo, pode ser que seja algo que até tenha a ver um pouquinho com a característica comportamental da pessoa, de querer fazer o seu trabalho, o do colega. O esponja que o acumula... esponja acumula as coisas, porque apesar de não ser o dono da empresa, é aquele que quer fazer tudinho que só ele acha que também pode estar fazendo certo. Pode ser que seja esse caso. Ou, se for uma questão de muito trabalho mesmo, para aquele funcionário, e aí tem que entender, separar muito bem a agenda, separar o trabalho por prioridades. Por prioridades, importâncias e pesos. Vai voltar na administração do tempo, na verdade. Isso que eu ia falar. A gente falou Vai aqui do voltar Christian lá. Barbosa. Isso. E acho que esse tema realmente poderia ajudar. Óbvio que se não for em excesso, né, um excesso muito grande de trabalho, aí não tem muito o que fazer, mas numa situação que você tem, sei lá, 20%, 30% a mais de tempo que você precisa, talvez priorizando, você deixe de fazer coisas que poderiam ficar para uma outra oportunidade e faça as coisas mais importantes e as urgentes. É isso aí. Isso ela pode administrar no dia a dia e a prioridade de cada trabalho. Então ela vê o que é crítico para hoje, o que não for crítico para hoje fica para o dia seguinte, ou para fazer um fechamento no final da semana, ela que vai saber melhor. Mas vai entrar a administração do tempo, com certeza. Com certeza absoluta. Excelente. Até para os empresários também, né? Que às vezes ele está com tudo acumulado, ele fala assim, não, mas eu quero ficar também entrando 9h30 da manhã e saindo às 17h30. Não é todo dia que a gente faz isso. Também tem os dias que a gente tem que colocar as coisas em ordem, que você acaba trabalhando um pouco mais, mas não é aquela constante. Você né? faz isso conscientemente. Exatamente. Você fala, hoje eu vou precisar ficar um pouco mais, porque eu preciso colocar as minhas coisas em ordem. Tudo bem, desde que no outro dia você também policie no seu tempo. É comprometimento. Comprometimento. Ok. Podemos chamar um intervalinho e depois voltamos claro. Com um assunto novo? Tem que faturar, né? Então tá bom. No Brasil de hoje, as mulheres comandam negócios, conquistam a casa própria, denunciam a violência que sofrem em casa e inspiram um novo futuro. No Brasil de hoje, as mulheres conquistam seu espaço e participam da construção de um Brasil mais forte. Acesse o site, conheça os direitos da mulher e os serviços disponíveis. Governo Federal. Eu era meu. Olá, vamos continuar com o nosso trabalho de coaching, falando sobre coaching. Mas antes de falar um novo assunto, me conta sobre um curso que vocês estão fazendo
para secretárias. Conta para mim e para o pessoal que nos assiste. Ah, você sabe dessa? Eu fiquei sabendo. Então tá bom. Então, sabe o que eu vou fazer? Já que você, no programa passado, aqui na frente de todo mundo, me fez uma surpresa, eu vou fazer uma para você hoje. Opa. Vou fazer uma para você hoje. Mas eu vou ter que pagar? Vai ter que pagar o que... Eu estou aqui, você vai ter que pagar. Então claro. tá bom. Então é assim, o Rogério lembrou que no próximo sábado, dia 15, a gente vai fazer um curso especial para aquela pessoa que ajuda todos os executivos, todos os empresários. Eu estou falando das nossas amigas secretárias, das nossas amigas assistentes. Ok. Então, assim, haverá um curso, sábado agora, chamado Liderança para Secretárias, de 8h30 da manhã até as 18h30, no Hotel Grand Premium, Palm Leaf Grand Premium, aqui em São Bernardo, aqui próximo em São Bernardo. Então, imperdível. Quem quiser participar, manda um e-mail aqui para UpTV, querendo mais informações, que a gente responde como participar. Então, eu posso também fazer uma sugestão, ou se não, mande para o meu e-mail, rogerio@rogeriodecaro.com.br. E aí eu direciono para você. Ótimo, beleza. Mas agora é aí que você entra. Ok. Eu vou fazer um desafio. Porque esse curso no dia 15 é a liderança para secretárias. E dia 29, a secretária coach. Nós vamos ensinar técnicas de coaching para secretárias. Para saber organizar melhor o seu trabalho, saber lidar com o chefe, né, ou com o líder. Com o tempo, saber se relacionar melhor com as pessoas que vão até lá. E eu vou dizer que nesse dia, no dia 29, vai ter uma palestra especial do meu amigo Rogério de Caro, dentro do nosso curso de coaching para secretárias. Falou, tá fechado. Topado? Fechado? Topado. Ah, então beleza. Vocês não vão querer perder essa, né? Pode mandar um e-mail. Então, vamos nessa. Fechadíssimo. Beleza. E obrigado pelo convite. Já tá feito e que bom que você aceitou. Vamos continuar nosso trabalho? Vamos lá. Vamos falar sobre empresas, empresários, coaching para empresários? Muito bom, muito bom. O segmento de coaching para executivos, a gente já falou, a pessoa pode crescer muito na sua carreira, mas, sem sombra de dúvida, quando a gente faz coaching para o empresário em si, o dono do negócio, o dono do negócio pode ganhar muito com isso. O Alexandre já comentou um pouquinho sobre isso, vamos pedir para o Robson falar, mas eu posso dizer assim, de uma coisinha para todo mundo que está nos vendo. Faça favor. O processo de coaching para o dono de um negócio faz com que ele... Vou dar só uma dica, vamos deixar as outras coisas para os nossos convidados falar. Aumente a sua visão estratégica. Consiga perceber quais são as oportunidades de negócios que existem e que muitas vezes estão ali na cara dele e ele não está conseguindo enxergar. Na verdade, você está falando para mim que ele tem que olhar aquilo que ele não olha hoje? Que ele não enxerga? Porque muitas vezes ele fica só olhando para o seu mundinho ali, exatamente Ele isso. está cuidando do financeiro, ou ele está cuidando de compras ou de vendas, mas ele não está cuidando de alavancar novos negócios, ou novos produtos, ou analisar nichos de mercado. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque às vezes, em função daquele perfil centralizador, acaba tendo menos tempo e só olhando para a sua barriga, só olhando para o seu dia a dia normal. E acaba perdendo tantas oportunidades. Na minha palestra, numa das palestras que eu faço com executivos, eu vejo que eu venho analisando há algum tempo já isso. Eu vejo que o executivo tem um problema sério. Ele não bota a capa de líder. E não dá para ser um empresário se ele não for líder. Não dá. Sem sombra de dúvida. Não cabe isso. Porque o cara abriu uma empresa, o cara tem todo um sonho dele. Ele contratou um monte de pessoas. Ele é um líder. Claro. Todo mundo está olhando para esse cara. Claro. E ele tem que ter a capacidade de comandar as pessoas, delegar as pessoas e ser inspirador. Claro, sem sombra de dúvida. Então, eu vejo que hoje eu trabalho com empresários, muito mais liderança do que qualquer outra coisa, porque aí abrem novos horizontes. Claro, claro. Vamos aproveitar e perguntar para um empresário que está aqui. Alexandre de Mello,
Qual é a sua empresa atua em que área de atuação? É uma empresa de marketing digital, né? Então a gente faz todo o trabalho de internet, site, divulgar, né, em si a empresas. Se você ganhasse um presente agora e falasse para o público o site da sua empresa... Maravilha. Para quem quiser ter um site, colocar o seu site na primeira página do Google, a gente faz todo esse trabalho, rede social, é www.bsite.com.br, Bmudo. Bmudo, a letra B, bsite.com.br. Isso.com.br. Legal. E assim, depois que você tomou a decisão para... Estão chamando a gente aqui, alguma ligação. Pode continuar. Vamos continuando. Então, tudo bem. É fundo musical, Alexandre. Você vai falar junto com um fundo musical maravilha, diferente. Maravilha. Vamos lá. Depois que você tomou a decisão para realmente fazer o curso de coaching para desenvolver a sua empresa, pergunto para você, qual foi o primeiro ganho já como empresário, como tendo aprendido a fazer coaching? Qual foi o primeiro ganho? Bem, o primeiro ganho realmente foi a questão do tempo que a gente já conversou. Eu percebi que as pessoas começaram, meus funcionários, né, começaram a olhar de uma forma diferente. Porque eu comecei a me expressar diferente também para eles. E eu comecei a escutá-los também, né, que é o primordial processo de coaching. Beleza, né? Excelente. Mas esse aí tem muito a ver com o empresário executivo e com o empresário líder, que o Rogério falou. Mas para o negócio em si, você já percebeu alguma mudança? Absurdamente. Porque assim, a gente sai fora da caixinha, né? Que a gente fala que a gente fica dentro da caixinha, a gente sai fora da caixinha. Legal. E eu só comecei com este negócio e ele te abre tanto, te expande tanto, que hoje eu tenho vários negócios na internet, né, outros negócios físicos também, e te consegue falar assim, não, você pode fazer isso, dá para você chegar lá, onde você quer. É tudo uma questão de sentar, planejar metas, coisas do coach mesmo. E executar, né? E executar, as ações. Você está falando, então, que você enxergou novas oportunidades com o processo de coaching, de auto-coaching que você mencionou. Isso, várias oportunidades, porque você acaba vendo coisas que você não via antes. Você fala assim, olha, eu tenho uma oportunidade aqui, eu tenho um produto aqui dentro da empresa que eu poderia comercializar e não tinha visto isso. Então, ele acaba te abrindo a mente. Por quê? É aquele negócio do que a gente volta no tempo. Porque você tem a cabeça tranquila, né? Então, você vai fazendo todas as ferramentas de coach e vai vendo que onde você pode chegar, o que você pode atuar. E ele acaba te mostrando isso. Ótimo. Ok. Robson, quer acrescentar alguma coisa no papel da importância que um homem de negócios, um dono de empresa, um microempresário, não precisa ser um super, mega, hiper empresário, mas um pequeno empresário, um microempresário pode... A questão de ele conseguir delegar mais e ter tempo para pensar no planejamento estratégico da organização faz com que ele olhe para detalhes que ele não enxergava dentro da empresa. E muitas vezes nem no mercado, né? Essa questão de sobrar tempo, né, que a gente está falando na questão de gerenciamento de tempo, até numa viagem, num passeio, ele começa a perceber detalhes de oportunidades que ele não via dentro do trabalho. A cabeça não para nunca, né? A cabeça não para, né? Ele consegue usar até o tempo de diversão. Exatamente, acontece muito isso. O interessante disso, né, na verdade, eu chamo isso numa palavra só. Foco. Ele voltou ao foco de ser empresário. Porque o talento dele é justamente para o negócio. É para o negócio, é para isso mesmo, Rogério, você tem toda a razão. Eu tenho uma experiência super interessante. Um empresário estava meio desfocado e eu falei, qual é a tua margem de contribuição? Não, é 2 dígitos. Eu falei, puxa aí. E ele puxou no sistema, ele tem tudo no sistema. Ele ficou amarelo, me olhando, eram umas 10 horas da noite. Eu não posso falar o que ele falou na hora, tá? A não ser que a gente coloque aquele fundo musical para cobrir. Ele falou, cara, tá dando 1 dígito só. Aí, rapidamente, ele voltou para trás para ver o que influenciou. Falei, cara, agora você começou Excelente. a olhar a sua empresa. Excelente. Exato. Excelente.
Esse é o papel de um coach experiente, né, Rogério? Você desafiar o empresário, o seu coachee, o cliente que a gente fala, fazer com que ele repense. Porque, de novo, adora fazer coisa. Imagina só o empresário querendo fazer pequenos controles que deveriam passar ou para um estagiário até, que é uma pessoa que está começando a aprender coisas burocráticas. E muitas vezes ele é centralizador. O grande problema ele não acredita nas pessoas, né? Eu já peguei pessoas extremamente competentes que lia todos os e-mails da empresa. Falei, cara, você é maluco. Nossa. Às vezes existe uma confusão assim, muito grande que passa na cabeça do empresário, né? Ele precisa saber de tudo o que acontece na empresa, tudo que se passa na empresa. Mas ele não precisa se comprometer com tudo. Claro. Né? Tem coisas que ele realmente tem que delegar. E ele paga pessoas, inclusive, para isso. Né? E é um dinheiro mal aproveitado. Né? Começa a gestão a gestão financeira começa aí. Né? Ele Com contrata certeza. pessoas e não usa. É isso aí. Bom, e aí, vamos falar alguma coisa sobre controles? O que um empresário tem que ter de controle para fazer uma gestão de empresa? Vocês acham legal isso? Eu vejo, se vocês me permitem começar esse assunto, eu vejo que muitas vezes o empresário ele não tem um controle, as informações de uma forma organizada. Então ele não tem como tomar uma decisão de forma correta. E ele não está preparado para tomar a decisão. E, na verdade, ele não tem informação. Ele não tem informação. Agora, já entrei em empresas que o cara tem tudo, mas aí ele só analisa assim, eu faturo 1 milhão. Falei, pô, legal. É um puta número, hein? Qual a tua margem? Aí ele fica me olhando com aquela cara de paisagem. Cara, você tem que saber certas coisas rápido. É 13º, é qualquer outro tipo de despesa, isso vai influenciar no teu resultado. O que você está fazendo? Esse é o talento dele. Então, eu vejo que ele tem que estar muito mais alinhado com o controle das informações, para que essas pessoas preparem essas informações para ele. Claro, com certeza absoluta. A gente está falando também da profissionalização do empresário em si. Com certeza. Porque às vezes ele é um empreendedor, ele gosta de fazer negócios. E aí ele se baseia muito na capacidade dele que tem de encantar pessoas, de vender produtos, de influenciar pessoas. Tudo bem, isso é bacana, é legal, é assim que se começa a vender um negócio ou a vender um produto. Mas é óbvio que a gente tem que dar atenção também para os outros profissionais que podem compor uma empresa. A gente está falando de um contador realmente que possa auxiliá-lo. A gente está falando de uma pessoa que cuide de contas a pagar, contas a receber. Pode não ser ele, pode ser outras pessoas, para que auxilie no processo de tomada de decisão. Porque ele tem que ter essas informações para tomar a decisão, para saber o destino da empresa. Sem sombra de dúvidas. Robson. Geralmente, numa startup, né, o profissional, o empreendedor, ele conhece bem um negócio, ele sabe fazer bem um determinado produto ou sabe prestar bem um serviço. Às vezes é um técnico que resolveu empreender. Isso, então ele conhece bem tecnicamente do produto que ele vai vender. Com certeza. Mas ele não entende de negócio. Então ele às vezes não é capacitado de uma forma holística para estar gerindo um negócio. E aí, como ele conhece bem o produto, ele se foca no produto, não se foca no cliente. Por exemplo, essa é uma situação que a gente vê muito nas organizações de negócios que se iniciam, mas que o produto é até bom, mas o empreendedor não conhece o mercado. Às vezes ele tem um produto ótimo e deixa guardado na gaveta. Só ele e a família dele que conhece o produto. Né? Tem isso também, né? Porque o grande segredo, acho que, do empreendedorismo, até que tem muitos empreendedores aí começando, né? É o planejamento. É saber onde você quer chegar. Qual o objetivo que você vai ter com o seu negócio. Porque não adianta também fazer um monte de negócio e não ter metas, não ter planejamento, não saber o que vai ser daqui a 5 anos, a 10 anos. Né? Não adianta fazer isso.
tem que ter planejamento. Então tem que parar. O primeiro passo da empresa é parar, fazer um planejamento dela, o que você vai fazer, quantas pessoas você vai contratar daqui a não sei quanto tempo. Tem que saber tudo isso. Então, e nessa parte, nesse início, muitas vezes ele não tem essa técnica, essa capacitação. Então é interessante que ele busque treinamentos, cursos, ou até uma consultoria que possa ajudar ele a ver pontos que ele ainda não está enxergando, né? Isso passa por todos os empresários que iniciam pequenos negócios no Brasil, todos eles. Num dos empresários que eu trabalhei, ele vivia dentro da empresa. Aí começou a sobrar tempo, porque a gente começou a trabalhar o tempo. Eu falei, como é que você visita os clientes? Ele falou, não, o meu funcionário já visita o cliente. Eu falei, dono de empresa adora falar com dono de empresa. É verdade. Dono de empresa adora falar com dono de empresa. E aí é que saem os grandes negócios. Exato. Porque são as pessoas que estão com as decisões na mão. Muito bom. São muito próximos os desafios, muito parecidos os desafios e também a necessidade de aprendizagem. Com certeza, com certeza. Então, é esse tipo de coisa, né, que o empresário tem que aprender, que a sua colocação, Robson, ela foi muito feliz, que ele fica como um técnico. Muitos empresários vêm de um mundo técnico, mas ele tem que olhar o cliente, ele tem que olhar o mercado, como o Alexandre falou, para que analise novas oportunidades. E um produto pode ser uma derivação do que ele tem, não precisa ser uma nova criação. E eu vejo dessa forma. Excelente. Meu amigo, estamos terminando. Ah, já? O papo ia longe, o papo, né? Ia longe esse papo, mas se continuar... E você viu os convidados, o domínio que eles tiveram aqui dos assuntos e sensacional. Ainda bem que a gente se impõe, senão eles tocavam a gente para fora, cara. Muito bom, muito bom. Como é o primeiro programa seu como apresentador, eu já vou falar um tchau, mas quem vai fazer o encerramento do programa é você. Bom. Eu agradeço a todos pela participação do programa. Agradeço ao Alexandre, ao Robson. Pessoal, quem fecha o programa hoje é o meu parceiro Marcelo. Nossa, será que a gente pede para eles darem uma palavrinha também? Faça favor. Robson, com você, então, despeça-se do pessoal que assistiu. Muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradecer aos internautas também aí por estarem participando com perguntas. Foi muito bacana. Mais uma vez, o coaching é um processo de desenvolvimento humano. Ele não tem fim. Não é porque você fez um processo de coaching que você nunca mais vai passar pelo processo. Você pode passar pelo processo sozinho, como ele faz, o auto-coaching. Você pode passar com um profissional, como o Marcelo, que dá coach para executivos, com o Rogério. Então, aproveitem essas oportunidades e cresçam também. Aproveitem, façam um treinamento de coach, conheça o processo, que é vantajoso para todos, não só para o coach, cliente, como para nós, coaches aqui. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Alexandre de Mello. Suas considerações finais. Eu quero agradecer a vocês, né, por dar a oportunidade de a gente estar aqui. E falo para o teleinternauta também, realmente, o que o Robson falou. É excelente o coach, ele me despertou, a minha empresa estava estagnada e com o processo de coach expandiu absurdamente, com várias oportunidades, a gente consegue delegar muito mais as funções, então, se tiver oportunidade, faça um coach que vale muito a pena. Eu indico para todos os meus clientes e para você também, vai valer a pena. Legal, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Robson. Obrigado, Rogério. Obrigado a toda a equipe da UpTV por mais esse programa sensacional. Obrigado novamente pelo convite. E eu quero dizer para você que ficou essa última hora com a gente, que você realmente possa nos acompanhar, porque o programa está passando por um processo de crescimento, reestruturação, e a gente vai entrar com novos quadros, novas chamadas, novas vinhetas, um monte de coisa legal. Externas, a gente vai fazer externas. Que coisas boas, vão acontecer muitas novidades aqui. Legal. Então aproveite, o processo de coach visa realmente contribuir com o seu desenvolvimento. Essa é a nossa missão. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado, Liliana. Obrigado, UpTV. E até a próxima, né, Rogério? Até a próxima terça. Se Deus quiser. Valeu.